Boa tarde, estamos de volta no Ação e Reação, hoje 26 de novembro de 2018. Hoje com o Dr. Cassione e o Dr. Clemente nessa segunda-feira nublada aqui em Santos, né? Depois de um fim de semana chuvoso, né? Fazia um solzinho, chovia e tal. Uma segunda-feira onde estamos sendo transmitidos ao vivo agora pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar agora, às 1h15, todos os dias de segunda a sexta, também às 23 horas na primeira reprise e na segunda reprise às 1h da manhã, inclusive essa reprise no sábado, na madrugada de sábado e de domingo também, né? Hoje temos uma pauta extensa aqui, né? Mando um abraço para o meu amigo Carlos Henrique Alvarenga Bernardes, vascular, doutor Arnaldo, cardiologista. Encontrei com eles no fim de semana, falam que veio o programa e que gostam da segunda-feira aqui. Então um abraço para eles aqui e tal. Bom, áudio viralizou aqui na Baixada Santista, no Brasil, onde o Wellington Coquinho conversa com o Feijó, que é um ex-superintendente do Pérez, e fala um monte de coisa, 23 minutos de gravação, falando de ligação do Pérez com o empresário, dinheiro que vai para lá, vai para cá, enfim, né? Depois ele passa um áudio xingando o Wellington e depois no segundo áudio já fala que é tudo mentira e tal. Mas ele que saiu do executivo agora e vai para o conselho tem que ter responsabilidade, né? Porque se ele sabia que estava sendo gravado e falou um monte de mentira e sabia que ia viralizar, também é complicado, né? Então, tivemos incêndio no Canal 3, os mais médicos, né? Os médicos estão voltando para Cuba, né? Cuba não aceitou pagar integral para os médicos, eles não querem fazer revalida, muita gente dizendo que os médicos não são médicos, são paramédicos, que na medicina cubana tem aquele médico que é para casos gerais, que só faz até o 4º ano, seria como enfermeiro padrão aqui, não quer fazer o revalida, enfim. Antes do Bolsonaro assumir, eles já ficaram com coisa e aí Cuba mandou todo mundo de volta, né? Então, e o pessoal está contratando novos médicos para essas localidades que não existem, né? Podemos aqui debater a questão do pessoal que faz universidades federais, estaduais, se não poderiam fazer 2 anos ganhando 13, 14, 15 mil com um excelente salário, né, nesses locais, até humanizar um pouco mais a medicina e tal, nós vamos debater isso aqui, né? Bom, hoje é uma segunda-feira verde, né? Com gol de Davidson, o Palmeiras é campeão brasileiro, né? Merecidamente pela 10ª vez, né? O time com o maior elenco, né? Um elenco milionário, subsidiado aí pela Crefisa, né? O Palmeiras foi campeão 9-3, 9-4 com a Parmalat, a fórmula deu certo de novo. Embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores, chegando até o finalzinho quase, e também do Campeonato Paulista, no jogo polêmico contra o Corinthians, né? Um pênalti que voltou, que vai, que não vai, enfim. 7 minutos de jogo parado, né? E o Palmeiras sagrando campeão brasileiro. Parabéns pro meu irmão que faz aniversário hoje, Celso Filete, que é palmeirense, não liga muito para futebol. Parabéns pro Passarinho, que é palmeirense, pro meu amigo Joel, palmeirense aí, um grande time, né? Um time que representa a colônia italiana no Brasil. E o Bolsonaro também está escolhendo seus ministros, né? Então, boa tarde, Clemente, é um prazer ter você mais uma segunda-feira aqui. Boa tarde, Filete, boa tarde, Cassione, nosso telespectador. É sempre um grande prazer e alegria estar aqui na segunda, né? Eu já vi contando no relógio ali o horário de 1h para que a gente possa se reunir aqui e discutir assuntos inerentes à nossa cidade, ao nosso país, enfim. Estou muito feliz por estar aqui. Vicente Cassione, é um prazer, mais uma segunda-feira, estarmos juntos. Prazer é meu, eu hoje reconquistei o meu lugar de chegar atrasado. O Clemente tinha quebrado a minha hegemonia na semana passada, mas hoje eu recuperei e já estou de novo cumprindo o meu hábito de chegar em cima da hora. Mas foi bom porque deu tudo certo hoje, né? Deu tudo certo até agora e vai dar daqui para frente. O certo, o bom é estar aqui com você, com o Clemente, com os caríssimos telespectadores. Eu quero, antes de mais nada, lhe falar de futebol, de Palmeiras, da medíocre campanha do Santos. Uma notícia que todo mundo já sabe, tem mais um ministro, status de ministro, o secretário de governo do Bolsonaro, que é um general que comandou por 2 anos as tropas brasileiras, as tropas da ONU, foi o comandante
das tropas da ONU, que o Brasil naquela altura representava, no Haiti, e mais um general, num cargo evidentemente que é civil. Eu estou percebendo que a tendência do Bolsonaro realmente é estabelecer um governo com pontos estratégicos ocupados por generais, por militares de 4 estrelas, o que é uma forma de mostrar a todo mundo que, quando ele desejar implementar as mudanças que pretende, não terá ao lado dele os afinados, no mau sentido, não afinados porque estão junto com ele, os afinados da política que afinam, isto é, que se acovardam ou que fazem chantagem e fazem o jogo dos seus interesses pessoais. Quando a pessoa se estrutura em cima de homens de confiança que têm uma formação importante do ponto de vista até mesmo intelectual, porque todo mundo se engana achando que um militar, um general de 4 estrelas, é alguém que brincou de soldadinho de chumbo na infância e depois, adulto, colocou uma farda e ponto final. Não é bem assim, não. A formação do militar é uma formação de estudo, de aplicação, de conhecimento. Então, ele está, na minha opinião, fazendo isso. Ele coloca gente nos pontos estratégicos até agora com uma capacidade intelectual indiscutível, mas com uma formação não política partidária, não de política partidária. E isto é um bom começo, na minha opinião, porque não é porque o governo é formado por vários generais nos seus quadros que nós estamos numa ditadura militar. Não tem uma coisa com a outra. Você pode ter uma ditadura civil, dirigida por um civil e com o apoio das Forças Armadas. E isto sim é uma ditadura que se caracteriza como ditadura. Não, ele está democraticamente escolhendo pessoas de sua confiança e que, em princípio, são pessoas que não têm os vícios que têm os políticos da velha macacaria da política. E tomara que as coisas caminhem no sentido de que esses generais tenham a mentalidade aberta, mas ao mesmo tempo sejam rigorosos à custa dos seus princípios, no sentido de não permitir aquele varejo da política, porque vai haver, indiscutivelmente, num determinado momento, um confronto entre a vontade do governo que se instalará e a vontade dos políticos que estão ou chegando agora ou já há algum tempo no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é que tem que decidir aquilo que o governo quiser fazer. Isto é, tem que passar pelo Congresso. E eu acho que ele está criando uma condição de não ter um varejo em que, de um lado, no governo estejam políticos macacos velhos e, do lado do Congresso, políticos velhos macacos que se entenderão numa sabotagem às intenções que o governo tem de fazer uma reforma do Estado brasileiro, que eu não sei que preço teremos que pagar para que isso aconteça, porque deixaram chegar a um estado de apodrecimento tal que provavelmente teremos aí remédios amargos. E isto é outro componente que me deixa inquieto, na medida em que o componente amargo faz o povo se voltar contra o governo, não entendendo
como se entende no caso de uma patologia clínica de um doente, que o remédio amargo ou o remédio doloroso, muitas vezes é a forma de cura da doença. Então, eu quis abrir com essa visão que tenho hoje do que está acontecendo, a partir da nomeação, da designação de mais, nomeação ainda não, mas indicação de que será ele o ministro secretário de governo, mais um general, e um general que tem serviços prestados na rua, não nos gabinetes. Comandou no Haiti um processo que foi extremamente relevante e bem feito. Lembrando que no Brasil começa com um general de 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas, e temos acho que uns 15, 16 generais de 4 estrelas, né? Como o Cassiano falou, tem serviços prestados até na ONU. Clemente, gostou da indicação do novo... É o 4º militar no governo do Bolsonaro. Não, eu gostei e compartilho de tudo isso que o Cassiano falou, né? Não é porque é militar que vai ter ditadura, ao contrário. As ditaduras socialistas normalmente não são feitas por militares, né? É o contrário. Se você ler o programa de governo do Haddad, por exemplo, o que eles fazem mais nesse programa, o que está mais escrito no programa, e eu até esqueci de trazer, porque eu grifei, eu li o programa inteiro e eu grifei, uma das coisas é tirar a força do militar. Entre tantos, tira do Senado, tira do Congresso e tira dos próprios militares, né? Então, ou seja, a maioria das ditaduras não tem muito a ver com militar. Seria a ditadura do proletariado, chamada assim. Então, eu concordo com o Cassione. Realmente, ele prestou um grande serviço no Haiti. Também eu concordo, porque eu acho que precisa ter alguém forte ali para não ter essa conversa de compadre que está tendo, porque hoje já está se a gente lê na UOL aí, logo no início, falando que a Câmara Federal já quer mudar a lei de novo em relação à Lava Jato. E o Moro falou, ei, pera lá, o que é isso? Não vai mexer na... Quer dizer, o Moro já ficando bravo ali para contaminar a população, no sentido de impedir até que seja votada. Como aconteceu aí a semana passada, acho que todo mundo está lembrado aí, relativo ao pessoal que queriam reduzir o tempo de quem fez algum tipo de irregularidade, cometeu algum tipo de irregularidade nas campanhas eleitorais, tivesse não mais 8 e sim 3 anos dos antigos, apenas 3 anos, né? Era um projeto do Delírio Beber, para reduzir de 8 para 3 e no fim... Período de inelegibilidade. De inelegibilidade. E aí, quando ele viu que a reação era grande da população, ele, opa. Então eu concordo contigo, Cassiano, que tem que ter realmente um pessoal forte ali na frente. Ei, pera lá, não fala grosso comigo não, que a coisa não é bem assim. Aliás, esse é um grande problema no Brasil, né, Cassiano? Você que esteve lá no Congresso, porque eu acho que essa é a minha visão como cidadão. Eu acho que não tem essa de partido, de direita ou de esquerda. Teria que ser feito aquilo que é bom para o país e não o que é bom para cada governo ou para cada partido. E infelizmente é o que acontece lá, né? Eu não gosto de você porque você é do outro partido, então eu vou fazer de tudo o contrário para que realmente você se lasque lá, ou para que o país até se lasque. Que é essa outra aprovação aí no Senado do aumento do Judiciário, né? Supremo Tribunal Federal. E eu não tenho nada contra o aumento do Supremo, não, mas eu acho que tem que ser na hora certa, né? Mas é a reposição, ok. Vamos esperar o Brasil dar uma equilibrada, aí você faz a reposição. Não tem nada contra, eu acho que tem que ganhar bem, sim. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem, tem que melhorar o salário de todo mundo, mas tem que ver um momento apropriado. E esse momento não é um momento apropriado. Você tocou no assunto do Supremo. Eu já tive a oportunidade, se não estou enganado, de me manifestar aqui. Se não foi aqui, foi em algum outro meio de comunicação, a respeito não apenas do problema do aumento, mas a respeito da forma de conduta, da maneira de agir dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi aqui mesmo? Foi aqui. Porque quando você tem memória para ser
bom de memória de coisas passadas, você tem que ter vivido as coisas passadas. E eu me lembro bem de um Supremo Tribunal Federal em que os nomes que eu vou dizer não vão significar nada para muita gente, exatamente porque faz tempo, mas você tinha um Adalto Lúcio Cardoso, você tinha um Thompson Flores, você tinha um Nelson Hungria, você tinha um Hermes Lima, você tinha um Evandro Lins e Silva, que eram homens que faziam jus a andar paramentados, entre aspas, com as suas togas, porque tinham a coragem, inclusive, de enfrentar a tudo e a todos para aplicar o direito. Alguns foram caçados, outros saíram por espontânea vontade, por não concordar em se submeter na altura a um regime que impedia até mesmo a vigência do instituto jurídico do habeas corpus. Então, muitos deixaram a marca da sua honra e da sua dignidade estampada ali. Hoje, você tem um bando de trêfegos, de buliçosos, você tem um bando de desqualificados misturados a alguns que são efetivamente de outro tipo de estirpe. Quando eu falo dos ministros do Supremo, nesse sentido de serem buliçosos, trêfegos e desqualificados, eu não estou me referindo, por exemplo, ao ministro Celso de Mello, que é um homem de extrema dignidade, mas eu estou me referindo àqueles que agem de uma forma amaricada. E a forma amaricada é, na hora em que se está tratando de um assunto, as câmeras estão focalizando dois ministros, no caso Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, e eles dando risotes, dando tendo ares assim de deboche, fazendo brincadeira com o tema das perguntas que estavam sendo feitas a respeito do aumento, e isto mostra que tipo de homem é esse que vai sentar ali para ocupar a Suprema Corte de um país. Porque quem ri, brinca, debocha, ironiza em horas como essa, não tem a virilidade suficiente. E quando eu falo de virilidade, a virilidade pode estar no homem e na mulher, porque é no sentido do viril, isto é, firmeza de conduta. Não tem a virilidade suficiente para decidir coisa nenhuma. Não decide nem a sua própria vida, um estúpido desses. Dando risada, falando bobagens, brincando com um tema que é um tema que tem a maioria do povo brasileiro com posição tomada em relação a esse aumento, que é, ainda que cabível, nem tudo que é cabível deve ser aplicado, deve ser feito no momento em que há uma crise, no momento em que há uma dificuldade geral. Os tais remédios amargos não são para serem tomados apenas pelos doentes de um país doente, pelos doentes menos protegidos. Quem tem que começar a dar o exemplo de tomar o remédio amargo na epidemia é o médico. Não é o doentinho já desvalido. Então, é este país que tem que mudar. O país da falta de compostura por parte de membros da corte inferior, inferiorizada por eles. A corte em si é uma instituição que tem que ser sagrada, como deve ser sagrada a instituição do Congresso Nacional, como devem ser sagradas as instituições
do Estado brasileiro. Mas quem apodreceu as instituições por dentro, quem transformou a instituição em si com aquilo que ela tem de sagrado, naquilo que ela tem de vil, são os componentes, são os intestinos, nos dois sentidos. Nos intestinos no sentido do que está do lado de dentro e intestinos do lado daquilo que a gente vê como conteúdo que os intestinos trazem, que é isso que muitos são dentro das instituições. Se você quiser mandar perguntas para o Dr. Clemente, para o Cassione, no segundo bloco, o telefone está aí na tela, 13997115545, modelo WhatsApp. Pode mandar perguntas, críticas, sugestões, né, para que a gente as leia no segundo bloco. Clemente, questão dos mais médicos aí é questão polêmica, né? Muita pessoal mais da esquerda liga, não vai ter médico para ninguém e tal. Aí outros dizendo que não fizeram revalida. Outros dizendo que se o médico brasileiro, você vai para Bolívia, para o Chile, Panamá, tem que fazer o revalida lá, do jeito deles. Se você vai para os Estados Unidos, você pode ser o melhor médico do mundo formado aqui no Brasil. Cirurgia você nunca vai fazer lá. Você vai especializar, cirurgias não vão deixar você fazer, vai ficar na parte clínica. Beleza, então já tem essa questão toda. Então, e também diz que nós vamos conseguir médicos, agora já tem uma fila de médicos para entrar no projeto, enfim. O que você acha dessa questão aí? Tem que fazer o revalida? Está certo de colocar novos médicos? Como é que você vê essa questão? Não, tem que fazer o revalida. Eu acho que... Então estava tudo errado. Tem que melhorar a qualificação. Eu vou até além. Né? Eu acho, por exemplo, esse exame da OAB uma coisa fantástica. E se eu pudesse intervir, eu faria isso inclusive para os médicos nacionais. Tem que melhorar a qualificação. Né? Eu posso falar isso com muita segurança. Eu dou aula na Faculdade de Medicina há 40 anos. Esse ano faz 40 anos dando aula na Faculdade de Medicina. Recebe um monte de estagiário na tua empresa. Então eu posso comparar desde quando eu iniciei a dar aula até hoje. Eu sei que aconteceu isso em várias situações, deve ter acontecido no direito, na engenharia, enfim, mas em medicina, que é o caso específico, ele foi descendo ao longo do tempo, foi perdendo qualidade. Então você pega um médico formado hoje, ele pode ter mais informações teóricas, porém ele não tem aquela pegada que tinha o médico mais antigo, que resolvia mais, que era mais pronto para o mercado assim que ele terminasse a faculdade. Né? Hoje eu não vejo um médico saindo hoje com uma bagagem tão grande. Agora, se nós compararmos com o médico cubano, ela é extremamente maior. Eu vou só citar um exemplo aqui. Em Santa Catarina, nós tivemos 628 médicos cubanos que fizeram a prova, passaram 2. Isso significa 0,3% de aprovação. Aonde foi isso? Santa Catarina. Mas agora? Isso há um tempo atrás. Fizeram um teste com eles, né? Passaram 2. Os médicos brasileiros já fizeram, o CRM fez isso com os médicos formados aqui em universidades, passaram 47%. Ou seja, extremamente mais alto. É o ideal? Não. Os Estados Unidos, viu, Cassione? Os Estados Unidos, 97% dos médicos que terminam o curso passam na prova. Prova americana. Ou seja, tipo uma OAB para os médicos lá, né? Tipo uma OAB. Mas você vê, quase tudo, 97%. Aqui nós estamos com 47%. Então, não, mas na prova que teve na semana retrasada, o índice de aprovação dos médicos que foram fazer a prova foi de 13%. Sim. Agora, na semana retrasada, então, 13%. Mas de cada 100, 13. Só 13 estavam habilitados a exercer. E na OAB a também medicina. Não é muito diferente também, né, Cassione? O índice de reprovação na OAB é em torno de 80%, até às vezes 86% esse nível de reprovação. Pois é. Então você vê, eu vejo o seguinte, a qualificação do médico brasileiro, independentemente de não ser a ideal, comparativamente ao do médico americano, ela é extremamente superior à do médico cubano. Por quê? Porque o médico cubano é ruim? Não, ele foi treinado para fazer atendimento da saúde primária. Então, atendimento primário para a saúde. Então, que seria a parte preventiva, sem grandes
conteúdos diagnósticos, nem uma pessoa preparada, por exemplo, para ver um exame laboratorial, um exame de imagem, ou uma doença mais complicada. É para fazer ali aquele atendimento primário de saúde. Só que no Brasil a coisa é mais complexa. Então ele não está treinado para isso. Por isso ele não vai ter aprovação. E é por isso que o governo cubano, ele não quis, quando fez o acordo lá, na fase de negociação, ele não quis que os médicos cubanos fizessem a prova no Brasil. É uma pré-condição para que eles viessem para cá. Ou seja, ele sabia que não passaria na prova do Revalida. Então, mas eu acho que o Bolsonaro já acertou a primeira sem querer, né? Porque nós temos hoje, até sexta-feira, tinha 25.901 inscritos para 8.662 vagas. Ou seja, você tem mais de 3 vezes o que precisa. O número de médicos brasileiros inscritos no programa. Então, isso tem 2 aspectos positivos. Primeiro, vamos empregar nosso pessoal aqui, porque além de ser mais qualificado, é mais justo que seja empregado aqui, não empregar gente de fora. Não estou falando só do cubano, não, estou falando de qualquer outro, né? Então, empregar. Outra coisa, o Brasil mandou 7,1 bilhões de divisas, 7,1 bilhões de dólares para Cuba. Para Cuba, 7,1 bilhões de dólares. Então, só para o nosso telespectador saber, ele não pode mandar em pesos cubanos, porque a moeda brasileira não é conversível. E quando uma moeda não é conversível, que é o caso do real brasileiro também, tem que mandar em dólar. Tem que mandar em dólar. Eu tenho que converter o meu dinheiro em dólar para depois pagar em dólar toda a compra que eu fizer do exterior. E o governo cubano exige que o governo brasileiro, através da Organização Pan-Americana de Saúde, pague em dólar para o governo cubano. Para ele depois pagar suas dívidas também em dólar, né? Então já sai mais essa divisa. Mas o grande mérito, eu acho que o governo cubano, sem querer, ajudou o governo brasileiro. Que não precisa nem mandar, não fazer o revalida, eles já foram embora antes, né? Não, porque 96,6% dos médicos, quase 100%, já mandaram a documentação para lá, ou seja, ele já está... Eu falei que tem 25.901 inscritos, porém, nem todos mandaram o documento ainda. Precisa da documentação. Mas 96,6% já mandaram a documentação, então ele pode ser destinado para qualquer um dos lugares. Eu acho que o lugar mais difícil vão ser os 301 distritos sanitários. São distritos sanitários especiais indígenas, que é bem mais distante, tudo. Então eu acho que vai ser um pouco mais complicado, mas eu não tenho dúvida que vai preencher em curto espaço de tempo. Quer dizer, em 9 dias, a partir do anúncio, você tem praticamente quase que 100% completado. Dá uma visão humanitária para o médico também. Ele vai conhecer uma região, ele pode ficar 1, 2 anos lá, depois volta, né? Vai. Volta, pô, né? Entendeu? Eu acho que tem 2 saídas para o governo. O governo pedir para quem quer ir, vai. E a segunda seria compulsório. Você estuda em universidade pública, você vai ter que ficar 1 ano fora. Vai lá para aquele cantinho lá. Não, pega as notas, quem for melhor classificado vai escolher os locais. Tipo o exército, né? Você faz a MAN. Aí na turma ele chama lá, Vicente Cassione, primeiro lugar, Vicente Cassione, eu quero ficar em São Paulo. Clemente segundo, eu quero ficar no Rio. E vai assim, o último lugar, às vezes dá sorte de ele ser da Amazônia mesmo, ele quer voltar para a Amazônia, ou tal, ou se não, ele é de São Paulo, fica lá uns 5, 6 anos, depois volta, não é isso? O fato é que esse sistema que foi feito pelo PT, ele desestruturou todo o sistema de saúde brasileiro, ao invés de ajudar, ele desestruturou. De 2013 para cá, Cassione, quer dizer, 5 anos, foram criadas 132 faculdades de medicina, sem a menor condição. O problema não é só criar, o problema é dar qualidade para esse médico que está saindo. Vai abrir a terceira na Baixada, né? E eu já estou falando que está caindo, o nível já está caindo. O nível está caindo em faculdade que tem estrutura. Nós temos aqui, por exemplo, em Santos, 2 faculdades de boa estrutura. A Lusíada e a Unimes. E a Unimes. Mas mesmo assim o nível caiu ao longo do tempo. E vai abrir Cubatão agora. Vai abrir Cubatão. Então nós sabemos que Cubatão não vai ter a mesma estrutura. Vai ter uma estrutura difícil. Vai ser da Unimonte, que agora é... Não, vai ser da Unoeste. Unoeste, é. Unoeste. Isso, Unoeste. Então o problema não está em criar universidade, mais faculdades. Nós temos mais faculdades que na China. Dar nível bom a essas escolas. O porquê da OAB ter feito a faculdade, o exame da OAB? É porque abriu muitas faculdades
E aí começou a formar um monte de gente sem a menor condição, não é isso, Cassiano? Tem mais faculdade de Direito no Brasil, que nós vamos responder no segundo bloco, tem mais faculdade de Direito no Brasil que no mundo todo. Aqui tem 1000 faculdades, 1001. Se juntar o mundo todo, não dá as faculdades que tem no Brasil, né? Ou o Brasil está certo, ou o mundo todo está certo, nós estamos errados, né? Pois é. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta, nós estamos em reação desta segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018, o ano que está voando, né? Com o professor Cassione e o professor Clemente. Cassione, temos várias participações, mas fala um pouco aí do Mais Médicos, né? Que o Clemente falou e a gente teve que terminar o bloco. Se você permite, um pouquinho antes de falar sobre isso, você manda. Eu quero agradecer, porque são esses gestos que além de me honrarem e me dignificarem, me causam um bem interior muito grande. É o gesto da dona Inês, que se estiver nos vendo, eu acredito que esteja, me mandou por intermédio do Clemente uma oração, que está aqui. Uma oração. É um desvelo, um carinho de uma pessoa que eu nem conheço e que manda uma oração para que eu faça essa prece nos momentos de aflição. Então, esse tipo de gesto, que é quase que maternal, que é um gesto puro, que é um gesto desinteressado, não está pedindo nada em troca e está, ao contrário, mandando uma oração de proteção. Eu agradeço muito a dona Inês, mando um beijo à dona Inês, que eu não conheço, espero conhecer, por este gesto maravilhoso, que me deixa muito feliz e honrado. Quanto aos mais médicos, eu começo dizendo que deve haver mais médicos, mas na exata expressão da palavra ou das palavras mais médicos. Não adianta você chamar de médico aquele profissional que não tem qualificação para tratar doentes, para cuidar dos doentes em todos os níveis. O que nós precisamos é mais médicos no Brasil. Mais médicos que saiam de faculdades que formem médicos qualificados. Para que esses médicos qualificados estejam onde estiverem, possam fazer a sua parte no sentido do tratamento e da cura das doenças dentro dos limites da natureza humana e da ciência. O que nós temos hoje é mais médicos em determinados setores e menos médicos e, às vezes, médico nenhum em outros setores. Não adianta você ter mais médicos no campo da cirurgia plástica, por exemplo, se você não tiver mais médicos pediatras nos lugares em que as crianças morrem no parto já, e logo depois do parto, e morrem na primeira infância. Então, o que eu não consigo entender é que o Brasil trouxe milhares de médicos cubanos,
se não me engano eram 8.000. 8.602. 8.602 em números precisos. Muito bem. E colocou esses médicos em algum lugar sem tirar de lá médicos brasileiros. Por quê? Porque não havia médicos brasileiros nos lugares em que foram colocados esses médicos cubanos. Então o problema não é só de importar médicos de Cuba ou de qualquer outro lugar, qualificados ou não qualificados. O problema é perguntar primeiro por que é que não havia médicos nos grotões e nos rincões mais distantes deste país. E isso todo mundo sabe que é uma verdade. Ora, por que é que isto que estão fazendo agora, de cadastrar aqueles que pretendem ir para esses lugares, por que não fizeram isso antes? Por que não fizeram isso nunca? Porque desde que eu nasci até hoje, nos grotões, nos rincões, nas Amazônias da vida, nos lugares do fim do mundo, não havia médicos e nunca houve. Agora, eu estou de olhos abertos, prestando atenção, se entre ou dentre esses 20 e tantos mil cadastrados, no momento das designações e das destinações de eles irem para os lugares aonde devem ir, se eles vão mesmo ou se eles se cadastram e esperam para ver para onde os mandam. Ah, se me mandar para o fundão do Piauí ou lá numa Amazônia distante em que leva 4, 5, 6, às vezes dias de barco para o sujeito chegar, quero ver se eles vão, todos que tiverem que ir. Porque quando houve a Operação Rondon, todo mundo quis comparar com esse movimento agora de mandar médicos para os interiores mais distantes. A Operação Rondon era diferente. A Operação Rondon era pegar universitários, pegar estudantes e levar para esses lugares distantes do Brasil para fazerem um trabalho que não era de medicina, mas era um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação mínima, de condições de higiene, de condições de estrutura de vida familiar. E eles ficavam lá um determinado tempo, se não me engano era 1 mês, 2 meses ou 3 meses, e voltavam para a cidade grande de onde eles saíam. Esses que atuavam na Operação Rondon. Isso na década de 60, até 70. Até 70, é, final da década de 70. É. Agora, hoje se trata de outra coisa. Hoje é uma pessoa que saiu de uma faculdade de medicina e tem que ir para o fim do mundo e se estabelecer lá, em condições tão precárias de vida quanto as pessoas que eles vão atender. E aí é que eu fico na expectativa e torço para que esses cadastrados tenham se cadastrado para o que der e vier. Para o que der e vier. Me cadastro porque quero ir para onde me mandarem. E lamento profundamente que as omissões dos governos que passaram por aí essas omissões tenham sido de extrema gravidade, porque muita gente morreu, muita gente na extrema miséria ficou, porque o governo não cadastrou pessoas que estariam dispostas a ir, como agora parece que estão. Agora o governo tem condição de cadastrar, vai mandar e vai pagar. Por que não fez isso antes? Não, eu não estou falando de quem trouxe os cubanos, estou dizendo antes. Antes de virem os cubanos.
Há quantos anos nós temos o problema de saúde no Brasil, de mortalidade infantil, de criança, desde que eu me conheço por gente, aquelas criancinhas fotografadas na revista O Cruzeiro. Então, Eu isso tinha 10 anos de idade, com esquistosomose, com aquelas barrigas d'água, com vermes que matavam as crianças. Quer dizer que isso é um programa que, apesar de não ter o Revalida, né, Cassiano, na sua opinião, mas foi um programa do PT, que é um programa bom, né? Agora o Bolsonaro só vai acertar os médicos, porque o médico vinha aqui com 4 anos, paramédico, aquela confusão toda, mandar a maior parte do dinheiro para Cuba. Mas foi uma preocupação social importante, né? Foi, mas o Bolsonaro não precisou. Não foi, não. O Bolsonaro, não o mais médico, não estou dizendo, o Bolsonaro não precisou fazer nada. O que o Vilete falou. Não, mas eu quero que vocês Não, debatam o isso aí. Bolsonaro não precisou fazer nada. Porque o alarde que ele fez sobre o assunto Cuba já retirou. já levou à solução que está aí. Cuba retirou e o governo que está aí até o fim do ano já se mexeu e fez esse cadastramento, etc. e tal. Agora, não foi uma boa providência na altura do ponto de vista prático, vamos dizer assim. Isso aí. Mas do ponto de vista de mexer com a sensibilidade dos governos no sentido de mandar médicos para onde eles têm que ir, porque é muito fácil, o sujeito, filhinho de papai, faz uma escola paulista de medicina, se forma e abre no dia seguinte uma clínica dele para remendar a cara das pessoas fazendo cirurgia plástica. Ora, não é a medicina não pode ter como objetivo o do médico, isso em todas as profissões. Eu me lembro quando comecei advogando, eu fazia centenas e centenas de júris, por exemplo, e defendia centenas e centenas de réus, nomeado pelo juiz, sem receber um tostão. Sim. Qual era a vantagem que eu tinha? Experiência e aprendizado. Ganhava experiência e ganhava nome. E em troca disso, eu fazia uma função que era útil, social, que era dar defesa aos que têm direito de defesa. Sim, muito bacana. Agora, chega uma hora em que você tem o direito de ceder o seu lugar para você voar mais alto para aqueles que vêm atrás de você. Para que o outro venha aprender também, É né? evidente. Lógico. É claro que é assim. Ô, Clemente, o que eu quis dizer é o seguinte, o Cassione ele relatou assim, que existe ninguém tinha preocupação de colocar médicos em locais, porque aqui você perguntar a todo mundo aqui... Não, mas, Filete, tem uma distorção, eu vou te falar. O que aconteceu? Bom, primeiro, só queria fazer um parênteses antes, baseado no que o Cassione falou. Eu, particularmente, defendo que, esse é uma escola pública, quem tem dinheiro tem que pagar. Essa é a minha opinião. Você tem condição? É USP, tem que pagar. Se tem dinheiro, tem que pagar. Para dar oportunidade para todos. Para que esse dinheiro possa financiar aqueles que não têm acesso à educação. Mas aqui no Brasil vai ter cara que vai pôr tudo em nome dos outros para dizer que não tem. Também não, tem mas eu acho que tem que cobrar. É comprar. Você tem que exibir imposto de renda da família. O imposto de renda do pai, da mãe, do avô, ver onde o sujeito mora, ver se ele tem posses e tem bens. E acabou, isso fácil de triar. Eu acho que tem que cobrar. Bom, mas voltando ao assunto... Faz vestibular e quem tem condição paga. Vai escalonando. Ele financia aquela pessoa que não tem condição. Né? Eu acho que tem. E essa pessoa que não tem condição vai fazer um trabalho também depois voluntário. Para que todo mundo tenha oportunidade. Eu acho que é assim que as coisas funcionam. Bom, o que acontece? A função do município, em termos médicos, em termos de saúde, é a atenção primária da saúde. Então, o município, pela Constituição, o que ele tem que fazer é a atenção primária da saúde. O que aconteceu, Cassione? Essas regiões distantes, não é que não tinha interesse, não. Tinha muitos médicos interessados. E muitos foram para esses lugares. Eu não estou dizendo do distrito indígena, eu não tenho essa estatística. Mas para outros centros distantes tinha. E o cara falava, eu vou pagar 15 mil, 20 mil por mês. E o médico ia. Mas quem contratava era uma organização social. Sim, mas não pode ser assim. Então, mas escuta só. Isso é a distorção, está nisso. Aí o que acontecia? Tinha uma fila lá de 2 mil pessoas, 5 mil pessoas. Em 3 meses ele zerava a fila. Aí o cara demitia ele. Falava, agora eu não te pago mais os 15. Eu vou te pagar só 5.
que ele fazia? Ele ia embora. Então, não é que não tinha gente disponível, é que os contratos não eram cumpridos. Ou seja, a parte jurídica desse contrato não era cumprida. Por quê? Porque não era via governo, era via organização social. E ela não pagava o médico, ou atrasava pagamento, ou mudava o contrato, e ele ia embora. Aí, essa é uma coisa, é um fato. Tem um segundo fato. Muitos desses lugares eram ocupados por médico brasileiro, sim. Só que o programa Mais Médico era do governo federal. O que esse pessoal fazia? Municípios mais pobres, ou até nem tão pobre, mas era mais conveniente que entrasse o médico cubano, porque quem passaria a pagar não seria mais o município, e sim o governo federal. Então ele economizava um caixa da saúde. Então muitos médicos desses locais foram demitidos pela prefeitura para que médicos cubanos fossem para lá, porque ele deixaria de gastar dinheiro. Então eu gostaria de conhecer uma estatística para ver, com base no que você está falando, se desses 20 e tantos mil que se cadastraram agora, quantos são os que já estiveram lá no fim do mundo e estão dispostos a voltar, quantos são os que efetivamente estavam contratados pelos municípios e foram demitidos pelo município porque os cubanos chegaram. Eu queria ter essa estatística. Eu acho que porque eu não sei até que ponto essa boa vontade dos médicos recém-formados e até não recém-formados de irem para o fim do mundo é uma regra. Claro que não é uma regra. Nós sabemos muito bem que a regra, pelo menos daqueles que estudam nas universidades do Sudeste e do Sul, é ficar por aqui. Essa é a regra. E ficar por aqui em condições de exercer uma medicina que é uma medicina de elite. Esta é uma realidade. O que acontece é o seguinte, Cassione, nós temos hoje, no Brasil, eu estou dizendo em atividade, 458.329 médicos hoje em atividade no Brasil. 458.329 médicos e, coincidentemente, tem 329 faculdades de medicina. Entram todo ano, hoje, 30 mil são inscritos no primeiro ano de medicina. A gente não tem estatística de quanto sai, sim, mas 30 mil entra. Né? Então, eu diria o seguinte, tem muito médico que quer ir, sim, ficar lá. Eu não acho que ele vai ficar... Eu não acredito que muitos médicos desses que estão inscritos vão ficar a vida inteira lá. Mas talvez fique lá 2, 3 anos. Ele faz um caixa desse dinheiro para depois ele ter uma formação melhor. Para ele fazer uma residência complementar e tal. Que é o correto. Que é o correto, né? É mais ou menos isso. Bom, o Uriel Vilas Boas mandando um abraço, ele fez a pergunta aqui, mas o Cassione já respondeu. A questão do Mais Médicos e tal, o Uriel já respondeu. Eu vou só pontuar aqui. Hoje vão dar uma moralzinha pro Uriel a mais, né? Palmeiras campeão, ele está contente. Como interpretar as atitudes do Bolsonaro em relação aos partidos que o apoiaram? É a bronca contra o futuro ministro da Saúde? Dá para confiar nesse futuro ministro, Cassione? Clemente, responde, por favor. Responde, Clemente. Como interpretar as atitudes do Bolsonaro em relação aos partidos que o apoiaram? Não, eu não estou achando que o Bolsonaro está afim de brigar com ninguém, não. Eu acho que ele está querendo fazer as negociações pessoais com pessoas de partidos e não propriamente com o partido. Pelo menos foi o que ele disse na entrevista. Eu não quero me comprometer com o partido, quero me comprometer com as pessoas que são coerentes com os programas que são do interesse do povo brasileiro, mas vou analisar individualmente esses casos. Quanto ao ministro da Saúde, o Mandetta, eu acredito que ele vai fazer, sim, um bom ministério. Eu acho que ele vai fazer bem isso aí, porque essa visão do Mais Médicos, ele falou isso bem lá atrás. Uhum. Ele já tinha cantado essa bola toda aí a respeito de tudo que o Bolsonaro está falando hoje. Então ele falou lá atrás, né, do preparo inadequado e tal. E não era contra... Ele não era contra o médico cubano, ou como o Cassione falou, ou de qualquer outro local.
ele era contra a não fazer um exame de qualificação para ver quem é capaz de fazer uma boa medicina. E mandar 70% do dinheiro para Cuba e não para o médico. Sim, mas vamos dizer, primeira qualificação. A gente não vai achar que o médico boliviano tem uma boa qualificação, né? Mesmo a Argentina... Mas se ele fizer o revalida aqui e passar, tudo bem. Tudo bem, é porque ele se qualificou, né? Porque tem médico cubano aqui que passou, tem alguns médicos cubanos que passaram, mas o que eles fizeram? Estudaram, ficaram aqui 2, 3 anos, estudaram, se prepararam, fizeram algo complementar e estão em condição. Então, o problema não está se é da Bolívia, da Nicarágua... Se é até americano, que a medicina é melhor que aqui, Pode ele ser. vai ter que fazer o revalida aqui também. Quem vem aqui tem que fazer revalida como qualquer país exige que o médico estrangeiro faça. O Carlos Alberto, deveriam se formar médicos no próprio local de trabalho. Estamos sendo assistidos aqui pelo professor Zappa, que vai para Portugal montar um cursinho, o estivador colorido, que mandou um abraço para o Cassione e para o Clemente, o Nelson Rodrigues, o Guto Brito, a Nívia Cavalcante, o Rick Santos, o Marcelo Rick de São Vicente, o Armando Gomes. O Armando Gomes acordou cedo hoje, está vendo a gente aqui. Um grande abraço para todos aí. E o Ariovaldo da Santa Casa e a doutora Luciana Farias. A todos e ao Manduca especialmente, um grande abraço. Grande Armando Gomes. Mas eu quero mandar um abraço especial pro Uriel, porque afinal o time dele ganhou. O time de Palmeiras ganhou. Grande Uriel, parabéns aí. Tá certo. Bom, hoje agora só uma coisa. Com todo respeito, deveriam formar médicos nos lugares, o querido Carlos Alberto, nos lugares onde eles vão trabalhar. Não tem como. Não tem como. Como é que você vai fazer uma faculdade de medicina no meio da Amazônia? Palmeirinha das Índias? Não, quem é que vai ser? Quem é que vai dar aula? Onde é que estão? Como é que você vai fazer a pesquisa? Sim, cadê o doutor, o PhD claro para dar aula lá, né? Infelizmente, os professores não vão para esses lugares. É evidente que não. Então não tem jeito, tem que ir mesmo para lá quem se formou e quem se formou bem. A preocupação, na minha opinião, não é só essa. Nós temos que cuidar agora de verificar, como o Clemente falou, se quem está saindo das universidades, formado em medicina, está apto a cuidar da saúde e da vida das pessoas. Poderia ser feito com todas as profissões, né, Cassione? Todas. Porque ela formou em medicina veterinária, formou em psicologia, formou em direito, normal. Todas as profissões. Já que tem muitas faculdades, tem que fazer os... Temos 800 mil advogados no Brasil. Quer dizer, é evidente que com o exame da ordem, com tudo, não há como você querer qualificação para essa gente toda. Tem gente que não sabe nem escrever direito e advoga. Então não tem condição, realmente é uma farsa o tal nível superior no Brasil para muita gente. Infelizmente, é a nossa realidade. Queria agradecer ao professor Cassione, ao professor Clemente, não temos mais tempo, uma excelente segunda-feira para vocês. Muito obrigado e continue com Deus e com a nossa extensa programação.